Fala pessoal, beleza? Muito prazer, meu nome é Michel John. Hoje eu vou estar contribuindo aí com vocês para a gente poder aprender junto como criar um APK de um aplicativo gerado com React Native e o Expo utilizando o CI/CD ali do GitHub Actions. Para quem não conhece ainda o GitHub Actions, ele é uma plataforma de integração contínua e entrega contínua, como eu disse aí o tal do CI/CD. Ele permite a gente automatizar tarefas. Por exemplo, a gente pode estar rodando um teste, sempre que a gente subir um código, a gente roda os testes para poder ver se está tudo ok. E também pode fazer build de aplicação, que é o nosso caso aqui hoje. Então, resumindo o que nós vamos fazer hoje, vamos gerar um build de um aplicativo construído com React Native e o Expo, toda vez que a gente fizer um push para um repositório lá do GitHub. Então, para a gente começar, a gente vai acessar o site do Expo. Se você não tem uma conta, você cria uma conta. Se você tiver uma conta, é só você fazer o seu login. E aí aqui na sua conta do Expo que vai aparecer todos os builds que você construir. Próximo passo então é a gente instalar o CLI do Expo e a CLI do EAS. Então aqui no site da documentação do Expo, ele dá o comando aqui para instalar npm install global expo CLI, da mesma forma que a gente vai instalar o EAS. Aí npm install menos, pode ser menos global ou menos g, né? EAS CLI. Essas duas CLI que a gente precisa aí para poder estar digitando os comandos que nós vamos utilizar. Agora a gente precisa fazer o login no terminal, na conta do Expo. Então a conta que você criou ou aquela conta que você já tinha do Expo, você vai fazer login aqui no terminal. Para a gente fazer o login, a gente digita o Expo login menos "u", que seria o nome de usuário. Aí você bota aqui o nome do usuário, menos "p", que seria a senha. Aí você coloca aqui a sua senha. E no caso, se você ativou a autenticação de dois fatores, você pode passar menos OTP, e aqui você passa o código de 6 dígitos. Aí você vai fazer o login na sua conta do Expo. Eu já estou logado aqui com a minha. Eu estou aqui agora com o projeto que a gente vai gerar o build. Está aberto aqui no VS Code. Tem só um componente aqui chamado de home. Tem um input para o cara digitar e a gente vai armazenar o valor e basicamente navegar para um perfil do GitHub. A aplicação só faz isso. Aqui no app está utilizando aqui o componente. E aí o que a gente tem aqui de configuração é o app.json, que vem quando utiliza o Expo, o EAS, que é quando a gente utiliza o EAS para poder gerar o build, e aqui a gente já tem a configuração do GitHub Actions. Então a gente vai passar por esses três arquivos para ver quais são as configurações. Começando aqui então pelo app.json. Essa configuração vem quando a gente cria um aplicativo com o Expo. A única coisa que eu acrescentei aqui que não tinha foi esse package, que é o identificador do nosso aplicativo, seria um domínio do nosso aplicativo. Foi a única linha de código que eu acrescentei. Indo agora para o EAS-JSON, ele traz essa configuração aqui para a gente. Aqui no build ele traz alguns ambientes. No caso aqui ele trouxe Development, Preview e Production. O Preview e o Production aqui tem nada. E aqui no Development eu acrescentei algumas coisas. Ele já trouxe aqui o Development, já veio por padrão. A distribuição interna, que seria de teste, também já veio. O que eu acrescentei foi essa chave Android aqui, que tem o build type, que eu estou falando que eu vou utilizar o APK, vou criar um APK. E eu botei esse auto increment aqui, que ele vai incrementar o version code toda vez que a gente gerar um novo build. Esse EAS-JSON, ele não vem, a gente para criar ele mostra aqui na própria documentação. Esse é o comando aqui, ó, como a gente instalou a CLI do EAS, então a gente consegue digitar esse comando EAS build configure e ele vai criar aquele arquivo lá automaticamente para a gente com a maioria dos comandos. A única coisa que você vai precisar acrescentar é isso aqui,
E aí você pode ver depois na documentação, caso você queira gerar também uma build para o iOS. E aí você vai fazer a configuração específica para cada um. Entrando agora na parte do GitHub Actions, a gente cria aqui na raiz do projeto uma pasta chamada .github, dentro dela um workflows, e aqui a gente cria um arquivo YAML. E aqui o nome pode ser o nome que você quiser. Eu coloquei aqui EAS Build. E aí o que é esse YAML? De antemão, perdoa o meu inglês aí. Então, o YAML ele é um acrônimo para Ent Markup Language. Traduzindo para o português, não é uma linguagem de marcação. No website oficial do YAML, ele define o YAML como sendo uma serialização de dados amigáveis para humanos e um padrão para todas as linguagens de programação. Então, o YAML ele é um padrão de dados, né, que toda linguagem de programação consegue ler. E nós humanos também conseguimos ler porque ele é autodescritível. E normalmente ele é utilizado para poder armazenar arquivos de configuração, que é o nosso caso aqui. Agora eu vou falar sobre cada uma dessas propriedades aqui do nosso arquivo YAML. O primeiro ponto é que o YAML leva em consideração essas indentações que tem aqui. Funciona igual no Python, precisa ter essas indentações. Aí aqui no primeiro, o name é o nome do nosso script, no caso aqui eu dei de build apk. O on é quando deve ser executado, né, quais são as ações que vão disparar esse script. No nosso caso aqui a gente está dizendo que toda vez que acontecer um push para branch main, então fiz um push para branch main, ele vai disparar esse script aqui, essas jobs, né? As jobs são um agrupador de trabalho, de ações que serão executadas, que são essas aqui de baixo. Aí aqui o name, eu botei install e build, é o nome que vai aparecer lá na etapa do GitHub Actions, quando a gente estiver lá na abinha. O runs on, eu estou dizendo que ele vai rodar numa máquina virtual Ubuntu na última versão. Steps, é um agrupamento ali de todas as etapas que serão executadas nesse workflow. E cada item desse vai ser executado de forma separada ali no nosso script. Continuando aqui, nós temos esse uses, que é do checkout. Essa palavra-chave uses está especificando que essa etapa vai executar a V2 da actions e da action checkout. Essa ação vai verificar o nosso repositório para poder permitir que a gente execute script. E sempre que o nosso workflow for ser executado dentro do nosso repositório, a gente precisa usar esse action checkout. Aí no de baixo tem ali o checkout com setup node. Aqui a gente está especificando para rodar a action do setup de node, para poder instalar o node na versão 16. E aí isso aí vai configurar o npm lá no nosso path também da nossa máquina virtual. Aí mais embaixo aqui eu dei um outro name, que seria mais um tópico ali, que é o setup do Expo e do EAS. Aí aqui eu estou dizendo no uses expo GitHub para configurar o GitHub Action do Expo. Isso aí vai permitir a gente executar os comandos do Expo CLI, que é o mesmo que a gente instalou aqui na nossa máquina e no caso vai instalar lá no GitHub Actions e vai rodar os comandos lá também. Aí aqui embaixo eu estou dizendo com with, né, com o Expo na versão 5 e o EAS na última versão. Aqui embaixo eu tenho mais um name que vai instalar as dependências usando o yarn, que são as dependências que estão dentro do nosso package JSON. Aqui eu tenho mais um name e por fim eu tenho o comando aqui run, que vai rodar esse comando aqui, que é o comando para gerar o build. EAS build -p, que é a plataforma. No caso aqui eu estou gerando só para o Android. E aí -profile é aquela configuração que tem aqui no EAS. No caso aqui são vários perfis que eu posso estar gerando build. No meu caso aqui eu vou gerar para development. Aí você pode configurar aí para qual que você quer gerar o build, né? E o último comando que tem aqui, que eu deixei para falar por último, é desse token. Esse token aqui são as minhas credenciais do Expo. Então eu criei uma secret lá no meu repositório do GitHub e estou utilizando aqui.
porque senão teria que passar hardcoded aqui e aí ficaria exposto, né, as minhas credenciais. Eu vou mostrar como que a gente faz para adicionar esse secret. Para adicionar a secret, a gente entra no repositório do GitHub, clica em Settings, Secrets, Actions, New Repository Secret. Aqui ele pede um nome, vou botar EAS Build, o nome da secret. E agora a gente coloca aqui dentro desse velho o nosso token, que é nossas credenciais lá do Expo. Então aqui na minha conta do Expo, eu clico em Account Settings, Access Token, Create, dou um nome para esse token, Generate New Token, gerou um token, copio esse token, venho de volta aqui no GitHub, colo esse token e adiciono. Adicionou com sucesso. Você copia esse nome que você deu para a tua secret. E aí aqui você coloca aqui o nome da tua secret. Secrets ponto e o nome. Então agora eu vou gerar as minhas key store. No caso eu vou deixar o próprio Expo gerenciar as minhas chaves. É mais fácil. Então vou abrir aqui um terminal. E aqui eu vou digitar esse comando aqui, que é para gerar o build. Eu vou gerar o primeiro build de forma local. Digitei o comando. Aí aqui ele me pergunta se eu quero gerar uma nova key store. No caso eu não tenho, então vou apertar Y para ele gerar uma nova key store. Então ele terminou, gerou minha key store e automaticamente ele também gera um build. Então se eu vier aqui agora na minha conta, vou atualizar a página, ele está aqui ó, com o build que foi o que eu gerei. Aí dá o log aqui que ocorreu tudo com sucesso. Então eu posso vir aqui em Install, ler o QR Code para baixar, copiar o link e compartilhar com alguém, ou só vir aqui e baixar. E posso deletar o build também. Então agora está tudo pronto para a gente poder fazer o build lá no repositório. Vou voltar aqui no VS Code, vou fechar esse terminal. Aí aqui agora eu vou adicionar todas essas mudanças. Vou fazer aqui pelo VS Code mesmo. Então vou dar aqui o que seria o equivalente ao git add. Colocar um commit aqui, primeiro commit, comitei. E aí agora eu vou vir aqui e vou fazer o sync change, que seria o push. Vou enviar lá para o nosso repositório. E aí ele então vai acontecer o push na branch main, que é a branch que eu tô, e tem que disparar essas ações aqui. Então eu envio. Beleza. Agora eu volto aqui no meu GitHub, atualizo aqui, ver na parte de actions. Então quando eu clico, está aqui o nome do commit que eu fiz. Eu clico nele para ver os detalhes. Clico aqui, ó, ali está install build, que é o nome que eu dei para o meu script. Aí agora ele vai executar cada um daqueles passos que eu coloquei lá. Ó, executou o checkout V2 para verificar o repositório, fez o setup do Node. Agora ele está fazendo o setup do Expo e do EAS, instalando, configurando tudo ali. Então ele concluiu aqui o setup do Expo. Agora ele fez a instalação das dependências, que seria o yarn install ali. Terminou, agora ele está gerando o build. Então se eu venho aqui na minha conta do Expo, eu já vejo aqui ó, que tem esse verdinho aqui que foi o que eu fiz. E agora é esse aqui que está na fila, tá gerando vai gerar mais um build. Aí aqui foi com o version code 2. E aí como eu coloquei esse comando aqui ó, de auto increment, aqui eu coloquei auto increment o version code, então ele está fazendo essa incrementação de forma automática. Foi para o 3, aí o próximo que eu gerar vai ser 4 e assim vai.
tá buildando. Beleza, pessoal, então eu pausei o vídeo, voltei agora, ele terminou o de gerar o build. Aqui ele dá aqui o quanto tempo durou mais ou menos o build, foi 7 minutos ali mais ou menos que durou. Aí aqui ele já dá um QR Code e o link para você ir lá para o build, fazer o download. Aqui ele também fala, né, que fez o upgrade do version code de 2 para 3. E aqui completou o job, deu sucesso no nosso script. Aí se eu venho aqui nos meus builds, tá aqui os dois builds que eu gerei. O primeiro, que foi o version code 2, foi local, e aqui o terceiro que eu fiz com o script do GitHub Actions. Então é isso, galera, valeu, espero que vocês tenham entendido aí como tá utilizando o GitHub Actions para poder gerar um APK. Essa é a primeira vez que eu gravo um vídeo aí para poder estar contribuindo com a comunidade e também para eu poder me desenvolver mais. Então é isso aí, valeu.